Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa revisão de matemática 1, tá? Então, aqui no número 1, eu falo o seguinte. Encontre os 5 primeiros múltiplos não negativos dos números abaixo. Então, quando eu estou falando não negativo, significa que o zero também está incluído, tá? Porque o zero não é nem positivo nem negativo, então ele também pertence a isso. Então, os 5 primeiros múltiplos de um número significa aqueles números que estão na tabuada desse número. Então, a tabuada do 15, a gente começa do 0, depois vem 1, 2, 3, né? 0 vezes 15, 1 vezes 15, 2 vezes 15 e por aí vai. Até eu encontrar os 5 primeiros múltiplos. Então, vou fazer o seguinte, ó, 0 vezes 15 dá quanto? 0. Então, ele é o primeiro desse conjunto aqui, né? Que são os múltiplos. Então, 0, o segundo, 15. Por quê? 15 vezes 1. O terceiro, 2 vezes 15, que vai dar 30. O quarto, 3 vezes 15, que dá 45. E o último vai ser o 60. Porque 4 vezes 15 dá 60. Então, os 5 primeiros, ó, 0, 15, 30, 45 e 60. Beleza, a letra B é a mesma coisa. Então, vou fazer 0 vezes 30, né? 0 vezes 30, que vai dar o 0. Então, o primeiro vai ser 0. O segundo, 1 vezes 30, que dá 30. O terceiro, 2 vezes 30, que dá 60. O quarto, 3 vezes 30, que dá 90. E 4 vezes 30, que dá 120. Então, esses são os múltiplos de 30, né? Os 5 primeiros. E agora do 6, mesma coisa, 0 vezes 6 que dá 0, 6 vezes 1 que dá 6, depois 6 vezes 2, 12, depois 18 e depois 24. Então, esses são os primeiros 5 múltiplos não negativos dos números abaixo. Então, da número 1. Na número 2, está falando quantos múltiplos em comum a 4 e 6 existem entre 0 e 50. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a tabuada aqui do 6, tá? Porque os números que são múltiplos de 6 é a tabuada do 6. Então, vamos fazer aqui, ó. Botar M6, que seja menor do que 50. E quando eu estou falando entre, é entre um e outro, então não inclui eles. Então, os múltiplos de 6 vão ser, ó, 6 vezes 1, que dá 6, porque o 0 eu não quero que inclua. 6, depois vem 12, depois 18, 24, essa é a tabuada. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. Depois vem 30, depois 36, depois 42 e depois 48, tá? Aqui é o seguinte, eu não quero os números que são maiores que 50 e nem os que são iguais a 0, tá? Porque está entre eles. Agora eu vou ver quais desses números dividem também para o número 4, tá? Porque esse é o objetivo, que seja múltiplo de 4 e de 6. Então, os números que dividem por 4 também aqui, eu vou perceber que são os números 12, 24, 36 e 48. Os outros números não dividem por 4. Logo, os múltiplos em comum a 4 e 6 serão. Então, a resposta é 12, 24, 36 e 48, tá? Esses aqui são os múltiplos em comum entre 4 e 6. Aí, beleza. Número 3. Quais são os números abaixo que são divisíveis por 4? Para dividir por 4, esse número tem que dividir e dar resto zero. Mas, pelo critério de divisão por 4, você vai ver o seguinte, os últimos dois números, se eles forem divisíveis por 4, então o número completo é divisível por 4. Como temos aqui que o número 24 divide por 4, então essa resposta aqui é divisível por 4. Se você quiser conferir, você vai fazer o quê? 124 divide por 4. Aí você vai ver aqui, ó, 3 vezes 4, que vai dar 12. 12 menos 12 dá 0. Desceu o 4. 1 vezes 4 dá 4, então vai dar resto 0. Então tem aqui 31 como resultado, né? E deu resto 0, então é divisível. Agora aqui o número 06 não divide por 4, porque o 6 não divide por 4, tá?
Agora aqui, 0,8, o 8 divide por 4, então 4.008 também é divisível por 4. Beleza? Número 49 é um número ímpar. Então, o número ímpar não divide pelo número 4, porque ele é par. Agora, o número 4. Qual é o menor número natural de 3 algarismos que divide ao mesmo tempo por 4, 3 e 5? Bom, primeiramente, nós vamos ver o seguinte. Para o número ser divisível por 4, e por 3 e por 5 ao mesmo tempo, e que seja maior do que 100, né, ele tem que ser divisível também por 60. Por que eu vou fazer aqui a multiplicação? Porque o número 3 e o número 5 são números primos. Tá? Então, eu vou ver o seguinte. Quando eu tenho números primos, para eu encontrar um valor em comum entre eles, eu tenho que multiplicar. Então, eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 5. Teremos aqui, então, o número 60. Tá? Que 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 dá 60. Então, tem que ser divisível também pelo número 60. Logo, eu sei o seguinte, ó, tabuada de 60. O primeiro número, 0. Depois, 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. Então, o 120, ele vai ser um número que é maior do que, com 3 algarismos. Ele quer saber o menor número natural com 3 algarismos. Então, depois do 60, só vem o 120. Depois disso, só vai aumentar, viu? 180, depois 240. Então, isso não interessa, porque eu quero o menor. O menor já é o número 120. Então, a resposta aqui, né, vai ser 120. Beleza, vamos no número 5 agora. Quais são os múltiplos, ou os 3 primeiros números divisíveis por 13 maiores do que 100? Bom, para ser divisível por 13, tem que estar também na tabuada do 13, tá? Então, ele quer os 3 primeiros. Então, na tabuada do 13, se você fizer aí 13 vezes 1, 13 vezes 2, 13 vezes 3, até chegar em um número que seja maior do que 100, você vai ver que 13 vezes 8 vai dar um número 104. E o próximo vai dar 117, porque vai ser já 9 vezes 13. E o outro vai ser 10 vezes 13, que dá 130. Então, esses são os números que são divisíveis por 13, que são maiores do que 100, os 3 primeiros. Número 6. Classifique os números abaixo em primos ou compostos. Então, nós temos o seguinte, ó. Você vai ver aqui que os números primos que nós temos, ele só vai dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o número que divide por 1 e por ele mesmo, começando aqui, vai ser o número 19. Não tem nenhum número menor que 19 que vai dividir ele. Então, o 19 é um número primo. O número 27 tem, ó, o 27 divide por 3, o 27 divide por 9. Então, ele não é um número primo. O número 49, que está aqui, ele também não é número primo porque ele divide por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7, então ele não é primo. Agora, o 43 não tem nenhum número que divida ele, então ele é um número primo. O número 31 também não tem nenhum número menor do que ele que divida ele, então ele também é um número primo, tá bom? Então, você vai utilizar esse tipo de ferramenta na número 7. Primeiro, o que você pode fazer é encontrar os números primos e depois mostrar os números que são compostos, porque é o que ele pede. Ele pede os números compostos entre o número 6 e 40. Então, eu não vou colocar aqui porque é um número muito grande. Então, se você escreveu aí, me mande e eu vou ver se está tudo certinho, tá bom? Então, até a próxima, pessoal, e qualquer dúvida é só falar.